Olá pessoal, nós estamos aqui com o João Pinheiro, articulista do Exame, da Folha, e nós vamos bater um papo sobre a conjuntura política brasileira e aquilo que nós estamos assistindo nos últimos dias aqui no nosso país, a mudança de postura da sociedade, enfim, todos os fatos que você tem acompanhado no dia a dia. João, bem-vindo aqui no nosso bate-papo. É um prazer estar aqui. Prazer encontrá-lo e poder falar um pouquinho da sua opinião, você que escreve nos principais meios de comunicação, com uma visão muito própria. O que você acha que vai acontecer com o PT nessa sua nova fase com o Lula preso, se é que o Lula vai continuar mesmo preso? Qual é a sua opinião sobre o destino do PT agora? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que o Lula continua mesmo preso, tá? Isso está bem sedimentado, inclusive deixou até de ser pauta, né? Esquecemos que o Lula existe nesses últimos dias de greve aqui, e ele tem muito mais força do que o PT também. A intenção de voto que muitos eleitores que gostam do Lula e que têm uma lembrança boa, positiva, de crescimento, de ganho econômico nos anos Lula, e tem uma confiança nele, portanto, votam nele. O partido em si, não. O partido em si é dos mais queimados com essa revolta contra a política que a gente está vivendo. Tá? A política como um todo está muito queimada, né? Todos os partidos, nenhum deles está com uma vida fácil agora para conquistar a confiança da população. Mas o PT, eu acho que ele congrega assim, um ódio às vezes até maior. Veja na greve dos caminhoneiros, né? Como tinha uma revolta muito grande ali. Uma tentativa deles, inclusive, de se apropriar desse movimento, né? De se apropriar disso, exato. Muitos são contra o Temer também, querem derrubar o Temer. Muitos, a maioria talvez queriam até derrubar o Temer, mas ninguém ali, ou pouquíssimos ali, estavam dispostos a deixar o PT entrar no meio, ou a mesma cor vermelha participar do que eles estavam fazendo ali, porque para grande parte da população isso aí é visto como muito corrupto e muito enganador. Mas nesse cenário, portanto, o Lula preso e o PT queimado, e de fato há motivos de sobra para o partido estar queimado, qual que você acha que pode ser o desenlace de uma situação como essa? Porque o Lula continua a prevalecer a sua visão, que é muito razoável, do Lula continuar preso, virou um preso comum, inclusive, né? Deixou de ser pauta, praticou crimes comuns, portanto está cumprindo a pena como todo brasileiro que tiver transgredido a lei igual para todos, como diz a frase conhecida, né? O que acontece com o PT, portanto? Porque o Lula preso não é mais o candidato, era ele que tinha o lastro do voto. O que você acha que vai acontecer com o PT especificamente, na representação nacional, sobretudo? Eu acho que a escolha para o PT é duas. Ou se aliar a alguém, e daí o mais natural seria costurar aquela aliança com o Ciro Gomes, mas de uma maneira ou de outra, acho que isso seria visto como apequenar o partido, perder um protagonismo nacional. Então acho que a aposta vai acabar indo para escolher um sucessor do Lula, mas ninguém tem nem perto a mesma força dele, né? Você tem os puxa-sacos que estão ao redor deles, aí, que são figuras que para a população são totalmente inexpressivas e até negativas, talvez. E o papel desses, eu diria, os outros dois esquerdistas jogadores aí desse grande pôquer das eleições que estão se desenhando, o Boulos e a Manuela Dávila? Como é que você enxerga os dois nesse cenário eleitoral? Eles são de nicho, né? São candidatos de um nicho muito pequeno. O Lula e o PT adoram acenar para eles e trazê-los junto, para trazer essa classe média intelectualizada, manter o de São Paulo, do Rio, manter o Pinheiros e Leblon do lado deles ali. Mas pensar nacionalmente, o PT jamais vai entregar na mão de gente tão de nicho assim uma liderança política nacional, né? De intenções de voto. Então eles vão ter esse papel de ter um pequeno eleitorado deles que serve, em última análise, para votar no PT no segundo turno, quando... E acabam servindo de colocar o PT no centro, né? Quer dizer, a hora que eles vão para o radicalismo da esquerda, o Boulos e a Manuela, o PT acaba virando centro e não esquerda. Né? Exato. Tem esse papel também. No fundo, eles são aliados do PT. O PCdoB explicitamente, né? Não precisamos nem dizer que daí sim é um partido que está ali claramente para servir ao poder, e o poder foi o PT, claramente, aí tem tudo a ver ideologicamente com ele. O PSOL, mesmo se colocando como alguém mais independente, com a escolha do Boulos, também sinalizou de que não, vamos assumir essa nossa acusação anterior de linha auxiliar do petismo, né? Vamos assumi-la e vamos botar alguém aqui que está a serviço do Lula. Mas você, como é que você enxerga nessa mesma visão de que a linha auxiliar do PT, PSOL e PCdoB, como é que ficaria para o lado de cá do espectro, para o lado do PSDB, as outras linhas auxiliares deles, né? Porque me parece que o Bolsonaro está totalmente fora desse jogo, não faz uma dobrada com o PSDB que faz o PSOL com o PCdoB e com o PT, quer dizer, esses três caminham de alguma forma juntos. O PSDB está fora desse eixo, e o Bolsonaro mais fora ainda. Quem é que alinharia, tirando esses três do lado de cá e o Bolsonaro na outra ponta,
quais são os partidos que você vê se aliando eventualmente para formar o tal consenso de centro que tem sido dito aí? Acho que o mais natural é Democratas, né, parte disso. Tenta ver com o PSB, enfim, com todos os partidos de centro brasileiros aí que estão abertos, Mas que são você acha importantes que a para compor. solução passa pelo consenso de centro? Porque o discurso que o PSDB tem montado é de que só o PSDB, ou talvez algo semelhante ao PSDB, para ser o centro do consenso. A solução de consenso, que não é nem, como se diz, o radicalismo na ótica do Bolsonaro, na visão do PSDB, e nem o radicalismo na ponta do lado de cá, que é o PCdoB, o PSOL e eventualmente o PT. Mas será que a sociedade brasileira, nesse momento de eventual disrupção, enfim, quer consenso ou quer uma virada da mesa? Qual é a tua visão? Se o momento é de consenso ou se é um momento de ruptura? Estrategicamente, pensando em termos eleitorais, para o PSDB neste primeiro turno, a estratégia é claramente virar-se à direita. Né? Porque de onde podem vir os votos que podem levar um Alckmin, por exemplo, para um segundo turno? São os votos que agora estão com o Bolsonaro, são os votos que estão na direita do espectro. Tá? Enquanto Ciro e Marina claramente têm um incentivo de ir para a esquerda, de pegar um pouco os votos que eram do Lula e ver o quanto desses votos eles conseguem para também chegarem ao segundo turno. Tá? Eu acho que a população brasileira assim, está querendo opções mais fora do consenso. Eu acho que o ódio à política que a gente vive hoje em dia é parte disso também. Tá? Ou seja, a própria... Não é só que a corrupção é mal vista, que é óbvio, a corrupção deve ser mal vista e tem que gerar revolta na população, mas mais do que isso, a própria atividade política, negociação, ceder, procurar o meio termo, é visto hoje em dia como uma forma de corrupção moral já. Como uma forma do que aqueles velhos da política que não resolvem nada estão fazendo lá em cima, perpetuando os próprios privilégios deles sem resolver nada para a população. Tá? Isso é uma visão que, no meu entendimento, está bastante difundida hoje em dia. Um ódio à política enquanto tal, não só contra a corrupção. Tá? Qualquer partido, qualquer candidato vai ter que saber surfar isso, navegar essa maré, mas se quiser ter uma postura responsável no cenário nacional, que não é só ganhar uma eleição sendo o mais sensacionalista possível, mas chegando lá com capacidade de efetivamente governar depois, também não vai poder se render totalmente a um discurso, e que no caso de um PSDB é insustentável. Né? Que malabarismo de marketing o PSDB vai ter que fazer para se mostrar ou se vender como alguém totalmente fora do sistema, da política, não dá. A questão é que o sistema e a política, você pode ser bom, você pode ser mau, você pode ser corrupto, você pode estar dentro da lei, e essas diferenças importam muito, não é tudo igual. Sabe? Esse é o importante, acho, hoje em dia. E eu não estou falando do PSDB, que eu estou falando qualquer que seja a opção que chegue lá. A política não é tudo igual. Existe uma coisa chamada boa política, fazer direito, que não é o seu sonho revolucionário de chegar lá, mandar e mudar tudo. Isso, infelizmente, mas eu diria felizmente, jamais vai acontecer. Porque é um país muito grande, os interesses são muito diferentes, os desejos são muito diferentes, não dá para ser assim. Então a mudança jamais vai ser dessa forma. Mas dá para fazer a mudança possível, que caminha mais devagar, que concilia interesses diferentes, mas que pode ter foco, prioridade e progredir, ter um progresso. O Brasil, você colocou bem, o Brasil é um país complexo realmente, né? Não é um país, alguém usou uma vez a imagem do grande transatlântico, que para mudar de direção demora, mas também quando vira. Né? Mas essa análise sobre para não ficar exclusivamente no PSDB, mas eu diria talvez os velhos políticos com as suas mazelas, mas também as suas habilidades de concertação no Congresso, habilidade de negociação e tudo mais, e se contrapondo efetivamente a visões mais messiânicas e de ruptura, eles trazem consigo talvez uma reflexão que eu gostaria que você fizesse sobre se esses do consenso, que sabem efetivamente fazer as mudanças, se eles teriam os incentivos efetivamente para fazer as mudanças. E eu faço uma referência específica ao que nós passamos aqui em São Paulo. O PSDB em São Paulo governa o Estado há praticamente 20 anos. Portanto, 20 anos de hegemonia do PSDB no Estado, com uma frente de apoio, eu diria, majoritária, sempre majoritária, na Assembleia Legislativa, e, entretanto, ainda que com essa hegemonia, com esse apoio quase restrito na Assembleia, São Paulo não fez o que se pretende fazer para o Brasil na eventual, num próximo mandato e eventual governo de centro. Em outras palavras, São Paulo continua com as suas estatais aí. São Paulo continua com várias das suas aparelhamentos públicos
de um estamento de funcionalismo, quer dizer, um Estado grande, pesado, etc. São Paulo, que poderia ter feito, até pela sua situação financeira, não fez. O Estado talvez tenha uma visão mais liberal do Brasil, é São Paulo. Como é que a gente pode transpor para o resto do Brasil uma visão que até no microcosmo do Estado de São Paulo não foi possível de ser feita? Eu tenho uma leitura um pouco diferente aqui, Ricardo. Eu acho que coisas importantes que o Brasil precisa, São Paulo fez. Reforma da Previdência do funcionalismo público. Comprando muitas brigas, inclusive, foi feita. Segurança pública. E que o Brasil está vivendo uma situação de real calamidade e o Estado aqui está com números historicamente baixos no homicídio. De homicídio, exato, mas que é muito importante. Menor, se eu não me engano, que Miami. O negócio está assim, uma melhora consistente ao longo de anos, de décadas, no qual o Brasil viu uma piora. E, quer dizer, acho que isso foi um ganho. Com relação ao papel do Estado, você teve aqui... O Brasil tem uma carência de investimento histórica. Nosso Estado também. Agora, aqui você teve investimento em infraestrutura, muitas vezes com capital privado. Rodovias, por exemplo, a gente tem concessões de rodovias, que dá uma outra cara para o sistema rodoviário paulista, comparado com outros estados. Ou seja, eu acho que tem ganhos e tem progressos aqui que não são de se jogar fora, não. Há muito a que se fazer ainda. O metrô aqui, apesar de toda a demora, também é onde existe metrô, a cidade de São Paulo, onde tem uma malha minimamente Mas segurança pública, relevante. Por exemplo, você colocou bem, o homicídio caiu. Mas eu acho que essa é uma discussão menor. Dificilmente isso elimina um resultado. A discussão maior, o fato maior é o homicídio realmente caiu. Agora, os crimes patrimoniais, tanto roubos quanto latrocínio, enfim, furto, mas os crimes patrimoniais que envolvem risco à vida, sobretudo, roubo e latrocínio, não caíram. O estado mais rico do Brasil, nós temos um problema, por exemplo, cidades pequenas, cidades de 5, 6, 7 mil habitantes, que são cidades pequenas, com alguns indicativos de criminalidade muito intensos. Você vê esses assaltos de caixa eletrônico, enfim, crime organizado, droga disseminada. Qual é o desafio que você imagina, maior desafio, se a gente não conseguiu vencer essa luta, por enquanto, pelo menos, no estado de São Paulo, como travar essa luta nacionalmente, em que a escala de problemas é muito maior? Eu não tenho dúvida de que do lado do que o Estado pode fazer diretamente, passa por um investimento em tecnologia de segurança pública, em melhorar as polícias, em presídios, coisas que, bem ou mal, aqui no Estado tem sido feito, tá? De inteligência também, saber onde é que o crime acontece, ter uma ação mais pontual, focada em áreas de mais risco. Agora, é um grande desafio para o Brasil inteiro, porque a gente vive uma questão histórica aí do crescimento do crime organizado, né? E que já é um fato. As gangues do crime organizado estão aí e são elas que guiam muito desse aumento geral da criminalidade, dos índices de violência no Brasil inteiro, e ainda não se descobriu como é que você combate isso de forma mais eficaz num mercado, num país tão grande como é o Brasil. Eu acredito também que parte do problema da segurança passa por uma rediscussão, talvez eu gere polêmica, mas uma rediscussão do que é a nossa política de drogas, que é um dos principais canais de financiamento do crime organizado. Tá? Enquanto a gente joga na mão do crime uma fonte de lucro tão extraordinária, isso dá para ele muito poder. Se a gente conseguir repensar isso, uma medida pragmática, eu não estou aqui defendendo a ideia de que, nossa, que lindo as drogas, nem nada disso. Mas o que a gente faz na prática ao proibi-la, a não ser que a gente vai querer dar um nível de investimento que nem os Estados Unidos têm sido capazes, porque o próprio Estados Unidos tem muita, que é o país que lidera a guerra às drogas. Em política de drogas, por exemplo, a grande maioria das discussões gira exclusivamente entre legalizar ou não a maconha e manter todas as outras como ilegais. Será que isso seria, por exemplo, legalizar só a maconha? Seria simplesmente atender um micropleito dentro de um grande tema ou seria um passo? Porque eu acho que é um passo. Porque tem algum e aí efeito marginal. Caminhar, portanto, para a legalização das demais? Não sei, mas rediscutir. Porque o argumento liberal de que é uma escolha pessoal é a mesma escolha. Seria para o crack ou para a heroína, exatamente. Caminhar para ver quais são as fontes mais relevantes de financiamento do crime organizado. Quais dessas constituem, e daí entra uma visão mais filosófica, constituem diretamente violação de direitos humanos, por exemplo. Essas a gente jamais, em hipótese alguma, vai poder legalizar. Então o crime organizado está no mercado de extorsão também, esse não vai ser legalizado. Agora, e perguntar, quais são se não apenas a tentativa de repressão, será que tratar o usuário de maneira diferente pode ter algum sentido? Será que discriminar dentro do tráfico, o que é só o crime de tráfico puro contra
crimes contra a vida também. Enfim, é uma discussão que vai precisar ser feita, mas concordo, no momento atual do Brasil, essa discussão se cristaliza apenas na discussão da maconha. E que daí é uma discussão... Olha o que estados americanos têm feito, por exemplo. Permitiram o mercado de maconha, já há uns 4 anos no Colorado, de operar, e estão agora vendo os resultados que tem acontecido. Teve a epidemia de zumbis e de casos que se tinha medo? Não. Existiam alguns problemas de saúde pública que exigem um cuidado direto? Sim. Ou, por exemplo, turistas indo lá visitar para usar, enfim, uma série de questões são levantadas. É ingênuo também achar, né? Que, nossa, liberou e no dia seguinte, então, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas eu acho que são medidas, já que a gente está nesse grande tema da segurança pública, e que no Brasil de hoje o crime organizado está profundamente, diretamente ligado à nossa piora nacional nesses índices, passa por esse tipo de discussão. É interessante você ter falado da polêmica, eu acho o seguinte, hoje nós vivemos talvez o pior dos mundos. Fazer uma analogia do crime comum, por exemplo, roubo havia antigamente, lembra, roubo de toca-fita, roubo de som, ou roubo de qualquer outro produto. Quem rouba é criminoso, praticou um crime, roubo. Sim. E quem compra também é criminoso, é o receptador. No combate às drogas, você tem um inimigo oculto, mas muito influente, que transcende a questão, quer dizer, essa discussão está à margem da discussão filosófica, que é quem vende é criminoso, mas quem compra não. Num pressuposto de que quem compra, no fundo, é uma vítima que se precisa de tratamento, que está sendo vitimizada pela sociedade. E aí você tem um sistema que você está permanentemente enxugando gelo. Porque se quem vende é criminoso, mas quem compra não é, sim, você não tem um incentivo para a não compra. Ao contrário do... Não, mas daí não é porque os danos à pessoa que compra, quer dizer... Vamos pensar no crack, por exemplo, uma droga que é realmente assim, destrutiva. Você acha que, além de tudo, vamos colocar mais usuários na cadeia mesmo? Você acha que isso vai ser o incentivo que vai mudar a escolha do consumo do crack? Mas só o fato dele saber que é crime comprar, nós estamos falando do crack, que é um segmento. Crack, cara, essa pessoa já não está mais fazendo um raciocínio tão racional assim. Vamos ficar na maconha, mas vamos ficar na maconha. A pessoa que vai comprar maconha para ser legal. Isso. Então vai lá, pega a namoradinha, vai na porta da boca de fumo, compra maconha para fumar maconha com a namorada, fazer uma média. Essa pessoa, se souber que ela pode ser presa e vai ficar presa, ela talvez pense 2 vezes. O usuário de crack, usuário de crack não, porque você já está fora de si, ele não tem juízo de valor mais, ele não consegue, ele não tem o livre-arbítrio, digamos assim. Você não acha que neste mercado marginal, que é usado como porta de entrada para a liberalização, que é a maconha, há um percentual não desprezível de usuários que, ao saberem que poderiam ser presos por isso, parariam de comprar? Esse raciocínio funciona para, em geral, países pequenos e nos quais a droga ainda não penetrou. Daí eu acredito que é possível. Se não tem o hábito de consumo de droga aqui dentro, o país é pequeno, é fácil controlar as fronteiras, você mantém a droga fora. Cuba era um pouco assim, já não é mais. Nem Cuba não conseguiu, tendo o estado repressivo que tem. Num país onde o consumo de uma droga já é alastrado, onde o crime já está lá dentro também, é muito difícil você ter essa mudança na população, a não ser que você esteja... Mas acho que nenhum país conseguiu também, por mais draconianos. A não ser que você realmente imponha um estado policial para tentar fazer aquilo, não consegue. Os Estados Unidos tentou isso com relação ao álcool, né? E não conseguiu, já era um hábito ali dentro, já existia isso, os canais de comércio já existiam, já fazia parte da cultura de consumo da população. Você pode achar bonito, você pode achar feio, você pode achar moral ou imoral. O fato é que estava lá. E é muito difícil para um Estado ser capaz de mudar os hábitos da população dessa maneira. Se a droga não penetrou ainda, uma comunidade que a droga não penetrou e que é de fácil fiscalização, acho até que esse ponto pode funcionar. Mas num país onde já está dentro, já faz parte, é muito difícil, é muito difícil. Você vai ter que ter, no mínimo, você vai ter que ter um investimento tão grande nisso e que você vai ter que abrir mão de tantas outras prioridades do país para fazer apenas isso. E aumentando a quantidade de criminosos também. Imagina quantos jovens... Imagina... aumentar as prisões brasileiras, ou o sistema judiciário brasileiro, pelo menos um monte de jovem que quis comprar maconha. Acho que você cria muito mais problemas do que você soluciona, concorda? Eu acho que há um percentual de risco aí embutido bem grande, mas acho que há um pouco também da visão da permissividade excessiva e até uma permissividade a posteriori. Toda vez que o Estado não age e cria uma situação como essa, aí a droga é um exemplo, mas podemos falar de várias outras coisas, questão de comportamento e tudo. Essa permissividade
ao ser reconhecida, por quanto, talvez de certa forma, impossível de ser vencida, você vai dando mais incentivo ainda para perder a regulação. E aí é uma discussão que é o que o Estado vai fazer versus uma ideia, uma filosofia. Filosoficamente, cada um faz o que quer com a sua vida. Então, se a pessoa quiser consumir maconha ou qualquer outra droga, em tese... Né, você que está dizendo, eu não defendi essa posição aqui. Em tese, esse é o princípio os liberais ou libertários defendem esse princípio, de que é uma escolha pessoal e, portanto, não cabe ao Estado interferir. Só que na medida que é um assunto que, por enquanto, pelo menos, traficar droga é crime, há uma ausência de bilateralidade desse argumento. Entendi. Se uma ponta é crime e a outra não, você tem um desequilíbrio da política pública muito grande. E aí o final vai acabar sendo, olha, já que está assim mesmo, então libera porque não tem mais volta. Aí daqui a pouco libera um monte de coisa porque também não tem mais volta. E aí você vai permitindo, talvez, e essa é uma visão que eu queria que você comentasse, inclusive e sobretudo, à luz dessa visão que a rede, a Marina Silva, este segmento da sociedade tem trazido de mais tolerância, de mais permissividade, de mais flexibilidade em certas visões, que de um lado, talvez seja no momento atual mais acomodativo, mais fácil de fazer, mas do outro lado talvez um incentivo para que tudo continue sendo relativizado permanentemente. E uma vez relativizado, você tem que passar a régua e legalizar. Ah, não, agora já foi, legaliza. Então, próximo passo, o que a gente vai flexibilizar? Como é que você vê isso? Deixa eu primeiro pontuar. Eu não vejo grande problema em ser, olha, inventaram uma droga que mata a pessoa, detona o cérebro dela, o mercado é super restrito, mas eu vou pisar no chão porque é um direito do indivíduo, do jovem de 16 anos, se quiser. Não defendo isso, acho que não passa tanto por aí. Quer dizer, em linhas gerais, dado um certo limite de razoabilidade, sim, cada um faz o que quer, mas não vejo, não é nenhum fim do mundo se a gente tira esse tipo de microliberdades para se autodestruir das pessoas, tá? Acho que o argumento não passa tanto por aí, passa por... Olha o seguinte, temos uma situação de consumo de substâncias que pode ter elementos bons e ruins aí no meio. Por exemplo, eu acho que existe um preconceito contra a maconha que não existe contra a bebida. Em vez de, se a gente vivesse em um contexto um pouco diferente, ficar bêbado poderia ser tão mal visto como estar chapado, sabe? Qual que é de onde parte isso? Às vezes é um hábito que a gente tem, mas que não necessariamente está calcado numa diferença real de, nossa, realmente ter usado maconha é horrível, horroroso, e estar bêbado é legal, é divertido. Talvez seja só um hábito nosso que parta de um preconceito mais do que tudo, tá? Mas mesmo assim, tanto o consumo de álcool, quanto o consumo de cigarros, quanto o consumo de maconha, trazem danos e trazem sofrimento e destruição real. Se você acompanha as histórias de alcoolismo, perfeitamente legal. O que o alcoolismo pode fazer na vida de uma pessoa, assim, compete com as piores experiências que a gente tem com outras drogas, sabe? A questão é como é que a gente lida com esse problema? Como é que a gente lida com esse risco? Será que a proibição e a perseguição de usuários e vendedores é a melhor solução? Em grandes partes desses casos eu vou dizer provavelmente não. Agora, voltando, de fato, você tem uma inconsistência. Eu vejo o que a Holanda fez. A Holanda permite venda para o consumo, mas toda a cadeia atrás opera numa situação meio de ilegalidade, no fundo. Então, é uma situação muito ambígua o que acontece lá na Holanda. Mas há dados que o índice de criminalidade na Holanda tem crescido substancialmente em função desse mercado de drogas, né? Que supostamente é legal, mas tem toda uma cadeia... Ilegal. O Colorado tentou fazer diferente, tentou dizer, olha, tráfico não vai entrar aqui, mas produção pessoal de maconha para o pequeno comércio está liberada. Então a gente vai tentar fazer com que a cadeia produtiva ocorra fora do crime. E acho que está tendo resultados interessantes. Mas enfim, é uma questão a ser discutida, eu não estou aqui para defender a ferro e fogo nenhuma... Eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre essa capacidade e até viabilidade dessas mudanças todas legais, aí saindo do tema das drogas, por esse eixo de visão que é representado pela Marina, que eventualmente pode ter outros candidatos, como teve talvez quase há pouco aí o Joaquim Barbosa ou o Luciano Huck, enfim, que é um binômio entre querer fazer diferente, mas com o mesmo apoiamento, né? Voltando um pouquinho aqui para a triste realidade do nosso Congresso, e que não deve renovar muito, a não ser que você tenha uma opinião diferente, mas como é que alguém consegue fazer mudanças substanciais na estrutura brasileira, operando com os mesmos parceiros que se beneficiam dessa estrutura brasileira? Então, os partidos, o PMDB,
os donos do Correio, o dono da Eletrobras, os que mandam na FUNCEF, na Previ, no Banco do Brasil, na Caixa, enfim, você vai pedir para o lobo mudar a regra de tomar conta do galinheiro. Quer dizer, como é que você enxerga isso? Como fazer? Essa mudança utópica que as pessoas às vezes acreditam, essa você não faz. Esse tipo de mudança não. Vou chegar lá, vou trazer uma mensagem de esperança e de renovação e as coisas magicamente então vão caminhar nessa direção, porque todos vão estar imbuídos desse mesmo sentido. Tá? Agora, por outro lado, o nosso Congresso, sim, obviamente tem problemas seríssimos, mas eu também discordo da visão do Congresso como um lobo que ameaça o Brasil. Tá? Porque se ele é o lobo que ameaça o Brasil, quem que é o herói dessa história? Justiça? Órgãos de controle. Eu acho que o poder que os órgãos de controle, por exemplo, e a justiça estão tendo, baseados nessa visão, baseados nessa ideia de que eles ganharam tal poder que eles já impedem a mudança também. Como é que eu vou governar uma cidade? Advogam em favor das suas benesses. Em favor das suas benesses. Atacam a dos outros, mas as suas próprias... E metem processo em quem eles quiserem por qualquer coisa. Por que alguém aceita ser um ministro ou secretário hoje no Brasil? Sabendo que... Bom, talvez você possa relatar a sua experiência, mas sabendo que vai ter gente no seu pescoço para tentar impedir qualquer, sem nenhuma confiança, sem nenhuma boa-fé na política, para impedir qualquer medida, qualquer tomada de decisão, qualquer coisa que fuja do estritamente seguir exatamente como as coisas estão sendo feitas até agora. Sabe? Então você tem problemas de todos os lados. O que eu acho que dá para acontecer, de fato, o Congresso não vai ter toda essa renovação. Eu conheço muitos candidatos e candidaturas que chegam com uma ideia de renovar o Congresso, mas dada a estrutura do nosso sistema eleitoral, tudo é muito difícil de ser totalmente renovado. Eu também sou contra a renovação total. Eu não acho que só botar gente totalmente verde lá dentro também não é o caminho. Tá? Passa pela negociação. A política exige um certo conhecimento de como é que a máquina funciona, qual é a lógica de uma formação de coalizão, né? Essa ideia de que todo mundo que é novo, é bom e é puro. Todo mundo que vem praticamente imaculado para a vida pública vem bem. Não é verdade. Há grandes casos, você certamente pensou neles agora quando comentou, de pessoas que vieram bem intencionadas, mas com nenhum preparo para a vida pública, nenhuma visão de como as coisas realmente acontecem e deram com burros na água. Porque não consegue, é um processo complexo. As pessoas que estão lá no Congresso, muitos de vários mandatos, 8, 9, 10 mandatos, sabem jogar o jogo, né? Agora... Deixa eu voltar um ponto, então. Apesar de tudo isso, existe algo que está além da política, que é o fato, um líder que tem respaldo nacional, que tem apoio da população, ele é capaz de, pelo menos inicialmente, ditar algumas agendas e algumas pautas de mudança. E se tiver alguma corrência, se tiver uma base de apoio relevante, se tiver alguma corrência com o Congresso, consegue eleger algumas prioridades para fazer alguns avanços. O Brasil de hoje em dia não é um bom campo para grandes mudanças também, porque além do Congresso, além do controle, tem a questão fiscal também que trava muito o que o governante vai poder fazer. Né? Uma Constituição totalmente amarrada e agora teto e tudo que são importantes também, mas que estão limitando muito o que você pode fazer enquanto governante de um país. Tá? Então, de fato, acho que o sonhar com a grande mudança agora, talvez agora seja um momento mais de pensar na mudança possível e no progresso naquelas áreas que estão calamitosas do Brasil, e essas existem, e pensar em quem que vai saber priorizar algumas áreas e dar alguns passos nessas direções. Mas de maneira mais geral, eu acho que a gente deve abandonar totalmente qualquer nome ou qualquer candidato que traga uma esperança maior para a política, não. Porque ao trazer isso, ao trazer uma mensagem que seja capaz de inspirar as pessoas, tá? Que as pessoas vejam aquele candidato não apenas como mais do mesmo, como vamos fazer o trabalhinho de sempre, mas ele traz algo a mais, ele traz uma demanda que a sociedade está exigindo que algo seja feito. Ele traz uma força consigo que essa parte totalmente fisiológica, porque os fisiológicos eles seguem o jogo do barco também, eles seguem o movimento do barco um pouco, então todos caminham juntos. Sabe? Quem que a gente lembra na história das democracias, das repúblicas? É o político normal que dava as cartas no dia a dia, que estava protegendo seu interesse? Não. São aquelas figuras diferenciadas que foram capazes de dar alguma agenda e fazer com que todos esses outros, por bem ou por mal, seguissem juntos um pouco. Em geral, com apoio popular. Existe sempre algum espaço para isso. Tá? Nenhum sistema é tão fechado, tão encalacrado, que a população seja incapaz de fazer algum tipo de pressão ou de escolher um representante que seja capaz de trazer essa mudança. E esses nomes ficam, mas são poucos. Você citou os personalidades da história e
Eu, por exemplo, gosto muito do Churchill, acho que ele foi um grande líder, o Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Thatcher, enfim, até pela minha formação ideológica, são os líderes que marcaram muito o meu aprendizado. Mas eu vejo uma diferença desses líderes, Churchill, Thatcher, Ronald Reagan... Tinha um parlamento, tinha um congresso também. Mecanismos em funcionamento, tinham oposição, né? Não eram unanimidade, mas souberam enfrentar. Mas talvez a grande diferença deles para os políticos, e fizeram deles estadistas e não políticos, é que eles não jogaram muito com a opinião pública. E no Brasil a gente viu agora recentemente a Previdência, como foi difícil para o Temer, e acho que ele acabou desistindo, você enfrentar a opinião pública de um país tão cooptado pelas corporações, pelos interesses corporativos, sindicais e tudo mais. Você não acha que um político que se preocupa demais com a permanente avaliação que tem da opinião pública, que jogue sempre de olho na pesquisa de satisfação, a pesquisa de opinião, ele está se auto-anulando para fazer essas mudanças? Porque o Brasil, da forma como está, e o Congresso que nós temos e continuaremos a ter, e eu concordo com você, acho que ele não é a centralização de todos os problemas, mas ele tem um percentual significativo dos problemas. Se o político não estiver disposto a ter algum grau de enfrentamento, com defecções, com perdas, inclusive com perdas de popularidade, mas olhando para o longo prazo, ele vai acabar não fazendo nada, porque a inércia é a acomodação, a inércia é manter as corporações como estão, os apoios políticos dos partidos fisiologistas como estão, e dar o mínimo grau de governabilidade desse jeito. Só que aí, ao invés de avançar 10 passos, você vai avançar 1 e vai frustrar mais uma vez uma série de mudanças que poderiam ser feitas e vão sempre sendo jogadas para o futuro por falta de estadistas. Político nós temos muitos, sim. Estadistas talvez. É o jeito PMDB de fazer política, né? Olhando sempre o que no momento está possível, é expediente ou não é expediente, o que dá para fazer, o que não dá, dado uma opinião pública que está ali jogada já e que não está nas mãos deles. Tá? Existem 2 jeitos, né, de você se relacionar com o público. O primeiro é correndo atrás, né? Correndo atrás da última pesquisa para não ficar mal na foto. Outro é você identificando algumas demandas mais profundas, lançando elas e bancando elas quando a hora chega. E a hora da pressão vai chegar. Sem dúvida nenhuma, para você bancar alguma prioridade nesse país, em algum momento muitos grupos organizados virão contra você. Pensemos na Thatcher com as greves de mineiros e tudo, e teve que bancar aquilo até o fim. Mesmo que a população inteira, muita gente até que votava conservador, estivesse doando dinheirinho para os grevistas porque estava com pena deles, mas ela teve que segurar ali, porque ela sabia que aquilo era importante para o país num prazo mais longo. E sim, daí exige também pensar um pouco mais num legado da posteridade, né? Mais do que apenas no resultado dela da pesquisa de opinião. Embora eu ache que, ao trazer as pautas que ela trazia, por exemplo, de liberdade econômica, de uma sociedade mais meritocrática, mais justa nesse sentido, também estivesse respondendo a anseios que eram populares também. Não é à toa que aquela foi a ideologia adotada por ela e pelo partido para chegar lá. Mas no momento de defender causas específicas, daí sim, saber ter o olho no longo prazo, saber que a pesquisa de opinião da última semana não é a única verdade pela qual você será julgado. Você vai ser julgado por mais do que aquilo. É porque muda, né? A opinião também pública também muda. Muda de uma hora para outra. João, ser de esquerda é o charme, tem sido o charme da sociedade nas últimas décadas e talvez isso estejamos num momento de mudança. Você acha que hoje ser de direita, ser liberal, ser de direita, talvez seja a verdadeiro contra-revolucionário? Eu acho que os verdadeiros revolucionários eles estão sempre além do que são esses rótulos genéricos que a gente escolhe para nomear as pessoas. Essas são as pessoas que seguem, muitas vezes. Hoje em dia, ser de direita certamente pega muito menos mal do que já pegou. E daí a gente tem que distinguir várias coisas. Liberal, por exemplo, eu acho que é um termo que sempre será de nicho e que jamais vai ter esse reconhecimento social. Eu sou muitas vezes visto e descrito como liberal e também uso o termo, não tenho problema nenhum com o termo, mas eu acho que o nosso risco no Brasil de hoje é se apegar muito a isso, sabe? Então é o candidato, você é o candidato liberal? Ah, tá, então eu quero que você se atenha e se adeque perfeitamente à minha visão do que é o liberalismo. Ou você é o cara de esquerda? Ah, então você tem que defender as pautas do socialismo clássico, não sei o quê. Isso está cada vez mais fadado a acabar, sabe? Então eu vejo gente de esquerda que está na fronteira, que está totalmente no charme, e tem gente de esquerda que está totalmente fora, dinossáurica, com uma cabeça antiquada pra caramba e que não está acompanhando os tempos, sem dúvida. E de direita também. Tem o cara de direita que é apenas um
uma coisa nostálgica e que não vai para frente, que olha para o passado e é incapaz de trazer a mudança, e pessoas que trazem mudança, sim, no sentido de, olha, meritocracia, trabalho, valorizar as conquistas da nossa civilização, enfim, um milhão de coisas relevantes também. E a sociedade sempre vai precisar dos dois. Sempre vai precisar de quem está querendo trazer mais mudança, pensando em mudar, e quem está querendo conservar o que é bom também. As duas coisas vão sempre ter que existir. Sempre quem está pensando em mais igualdade, sempre quem está pensando em mais mérito individual. Essas coisas vão ter que existir sempre. A gente vive um necrosamento de uma dominância de esquerda. Concordo. Agora, a esquerda se reinventa também. O mundo é complexo, né? Sim, então, sim. ora você pode ter, para determinados assuntos, uma visão mais liberal, ora uma visão mais conservadora, mais progressista, mais intervencionista, menos, enfim. Eu não sei qual que seria a intervencionista sua ou minha, eu acho que não há nenhuma. Mas, de fato, há temas em que nós somos mais conservadores, mais liberais, não é? Mais à direita, enfim. Eu acho que isso muda bastante, mas é importante essa... Pois é, estamos todos aí, mais do que rótulos, somos pessoas e a gente tem que inventar algum jeito de viver nesse mundo com um pouquinho menos de sofrimento, né? Esse é o desafio. João, você escreveu um artigo sobre o Lula e sobre o culto à personalidade dele, enfim. Agora, diante de tudo que aconteceu e nesse novo cenário, uma pergunta bem direta. O petismo é uma religião? Como é que você enxerga isso? Vamos diferenciar o que é petismo e o que é apoio ao Lula. O petismo, que são esses pequenos círculos ao redor dele, evoluíram para uma coisa francamente religiosa, né? Eu vejo filósofos, sociólogos, militantes do partido ali próximos, ele falando com uma devoção verdadeiramente fanática, né? Pela figura dele, chorando muitas vezes ao se lembrar dele, ao falar dele, achando que o Lula não é mais um ser humano, né? É uma ideia. Quero saber ideia do quê, né? Acho que a única ideia do Lula é reeleger o Lula. Outra ideia não existe, é só isso. E esse pequeno círculo, sim. Agora, não vamos confundir isso com os 30% do Lula nas pesquisas. O grosso da população que vota no Lula não tem uma devoção fanática por ele. Tem uma relação, muitas vezes, de ternura, ou de boa memória, de lembrança, gostaria de votar nele. Agora, quantas pessoas no Maranhão, no Piauí, foram para as ruas quando o Lula foi preso? Não houve. Tá aí, não houve, não fizeram nada. Quantas pessoas agora estão preocupadas com o Lula presinho lá na celinha dele? Desse grande eleitorado que ele tem? Até a imprensa deixou ele meio Até de lado. a imprensa esqueceu também. Então, quer dizer, e sim, existe uma religião do lulismo, existe esse círculo petista que vive numa bolha interna que é religioso. É o pessoal que botou Lula no seu nome, é o pessoal que está com o hashtag Lula livre até agora, que não percebeu que todo mundo já seguiu em frente e a conversa acabou. O pessoal que vive assim, falando consigo mesmo, né? E que estão realmente, e estão com muito medo hoje em dia. Isso alimenta o fanatismo também, né? O medo do que vai vir por aí. Esse sim, tem um culto religioso ao redor dele. Agora, o grande apoio do Lula na sociedade, visto nas pesquisas eleitorais, não é isso. Não é um apoio religioso. Principalmente na sociedade que trabalha, né? Na sociedade que trabalha. É um apoio normal de gente que tem boas memórias dos tempos de Lula, legitimamente também. Então. Agora, um outro aspecto que eu gostaria que você falasse é sobre esse fenômeno internacional de captura ideológica das universidades. Sobretudo as universidades públicas, que são mantidas com recursos de toda a sociedade, mas que acabam canalizando o seu corpo docente, o seu viés ideológico, a sua tendência de ensino para uma corrente de esquerda, em geral, a despeito de trabalhar com o dinheiro público, que, portanto, deveria abarcar todas as visões que estão presentes na sociedade. Como é que você enxerga isso e como reequilibrar esse jogo? No Brasil, mais de esquerda que a Universidade Federal, só a Universidade Católica, né? Não tem... Mas, enfim... não, é um problema, e é um problema mundial, como você traz aí, as academias, especialmente de humanas, né, das humanidades, aí, muito... Um só tipo de visão. Eu acho que tem que distinguir, acho que tem duas coisas. Tem muita gente que é de esquerda e que é um grande professor e que é um grande acadêmico, tá? A questão não passa por aí de desqualificar, portanto, o trabalho acadêmico enquanto tal. Tá? Agora, de fato, todas essas universidades e academias ganhariam muito se tivessem mais pontos de vista ali dentro. Eu não concordo com a ideia de que o governo tenha que garantir, de alguma maneira, representatividades iguais para diferentes pontos de vista, mesmo porque quem define quais são os pontos de vista pelos quais a gente vai botar na cota, né? Então, eu não sou a favor de uma cota para professor de direita na Universidade Federal. Tá? Agora, as universidades estão, além disso, especialmente os cursos de humanas, estão perdendo relevância no mundo. Isso é uma verdade também. Um professor hoje de uma faculdade de filosofia, de letras, de geografia, não tem mais o papel público de relevância que ele já teve. Ele está cada vez mais alguém dentro do mundinho dele, perdido, e acho que se as universidades quiserem recuperar a relevância que já tiveram,
E estão dessas que não estão gerando pesquisa científica. Uma coisa é uma biologia, uma física, que está gerando uma pesquisa com impacto direto no mercado, essa mantém sua relevância por esse caminho. Uma faculdade mais de humanas, não, ela tem que estar dialogando de alguma forma com a cultura e com a população. E a cultura e a população não estão tão esquerdistas quanto as faculdades são hoje em dia. Então, de alguma maneira, as que quiserem sobreviver, as que quiserem continuar tendo alguma relevância, vão ter que buscar se renovar de alguma maneira. Mas, de novo, eu defendo que essa renovação se dê por determinações internas, da reitoria, da direção, ou do que é que seja, e não por uma imposição governamental, por mais que seja dinheiro público. Mas, você vai confiar que quem você botou para dirigir a universidade vai fazer o trabalho. E tem que partir daí a decisão, e não você intervindo na autonomia delas. Nós defendemos um pouco, lá no Movimento Indireita Brasil, que as universidades deveriam deixar de ser, as universidades estatais ou federais, deveriam deixar de ser obrigatoriamente gratuitas e o governo passar a prover bolsas de estudo somente para aqueles que comprovadamente precisem, até podem ser bolsas integrais, mas somente para aqueles que precisem. E de resto, cobrar pela universidade. Você tem um percentual muito grande, talvez a esmagadora maioria, de alunos com um bom nível financeiro, que estudaram em escolas privadas, sobretudo, e que têm a gratuidade no nível superior. Como é que você enxerga isso? O Brasil tem uma situação aberrante, né? Quem estuda nas faculdades públicas gratuitas tem renda média superior a quem estuda nas universidades privadas e que, por sua vez, tem renda também superior a quem não estuda nas universidades, né? Ou seja, está uma situação totalmente aberrante. Eu acho que a linha, e concordo 100% com o que você falou, e a linha é quem pode pagar, deve pagar, e ninguém deixa de estudar por não poder pagar. Esse é o lema. Se você está seguindo isso, acho que está perfeito, e mais até. Veja os países que têm realmente os sistemas universitários mais bem-sucedidos do mundo, Estados Unidos e Inglaterra. Eles têm bolsa para quem precisa lá, mas a bolsa também não é dar dinheiro para o aluno. O aluno depois, quando tiver a sua renda maior, graças ao investimento que foi feito nele, ele paga de volta e financia assim o próximo que está entrando, sabe? O sistema é sustentável. O próprio sistema universitário de crédito fica sustentável assim também. Não que lá também exista distorção, porque esse é um crédito super incentivado e tudo mais, mas enfim, pelo menos cria um mecanismo de sustentabilidade que permite que as universidades daí sim possam ter mais mérito, foco, né? mais mérito, mais resultados e um mundo universitário mais dinâmico de maneira geral. Não é à toa que atrai tanta gente que os cérebros do mundo inteiro estão indo para lá. Tá? O Brasil vai ter que escolher. A faculdade é um lugar para defender pequenos privilégios com uma visão falsa, visão mentirosa de que isso tem um benefício social, porque não tem, é regressivo, né? Ele está dando dinheiro para quem já tem mais dinheiro do que a média da população. Vai manter essa ilusão de que é um sisteminha que tem que proteger os seus com privilégios, ou vai querer entrar a sério num mundo que esse mundo do intelecto, o mundo da pesquisa é cada vez mais global. E aí, se você está querendo proteger os seus pequenos privilégios, você já está fora de cara. De cara. Então o Brasil vai ter que escolher. A gente vai querer realmente abrir mão de ter uma participação central e de liderança na ciência e no pensamento do século XXI? Essa é a decisão. E se a gente quiser ter esse papel, vai ter que mudar. E vai ser bom que mude. Vai dar mais chance para as pessoas. Sim, você que pagou R$5.000, como algumas pessoas pagam aqui em São Paulo de colégio privado, vai pagar um ensino superior também. Vai continuar pagando. Vai continuar pagando. Isso não é o fim do mundo. É que o duro é vencer o pensamento politicamente correto e que tem aí nesse patrulhamento, principalmente dessas corporações sindicais dos professores e sobretudo nos professores universitários, como é que vence isso, né? Porque ficou um estigma de que o estudo tem que ser gratuito e que é obrigação do Estado e que essa obrigação é irrefreável e não pode retroceder, né? Querer que o Estado dê qualquer serviço que seja necessariamente gratuito para todos, às vezes pode fazer sentido de um ponto de vista ético e tudo mais, mas não se engane, que do ponto de vista da renda, vai ter muita gente se beneficiando ali que não deveria estar se beneficiando. Como é que a Universidade Federal, as elites de cada estado vão para os federais daquele estado, né? Ou seja, faz sentido a gente estar financiando a parte mais cara do estudo deles? Está aumentando a distorção. E, de novo, ninguém perde vaga por não poder estudar. Isso o Estado pode garantir, sim. Ninguém vai perder vaga por não poder pagar. Então, garantindo isso, vamos criar bandas, vamos fazer com que alguns podem pagar integral, outros vão ter bolsa parcial, outros vão ter bolsa total. Vamos discutir a questão de se no futuro a pessoa paga ou não a bolsa, mas para agora, quem pode pagar, é inadmissível que não esteja pagando. Porque ou então vai para uma privada de excelência também, mas que é uma minoria das privadas, pagando os olhos da cara. Isso sem falar nos alunos profissionais, né? Que se aproveitam de que a universidade é gratuita e vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto curso.
E mantém as universidades federais nesse mundo de auto-engano também, né? Por que a demanda delas continua tão alta? Você já tem espaço no Brasil para a criação de boas faculdades privadas. Tá? E algumas universidades privadas, como o PUC ou Mackenzie, tem algum espaço para isso. Cada vez mais você está vendo a criação de centros de excelência privados, mas é muito difícil para eles competirem com uma pública. Por quê? Porque eles não serão gratuitos. Agora, se a pública deixar de ser gratuita para a elite, então a elite vai ficar indiferente. Eu posso ir para a pública ou posso ir para a privada. Eu vou pagar de qualquer jeito, eu vou para quem é melhor. Ah, mas então você vai sucatear a universidade pública? Não. A gente vai exigir que ela consiga ser atrativa para quem quer estudar lá e não perpetuar um engodo que é dado que ela oferece de graça, ela pode ser medíocre também, perpetua um privilégio de uma classe, fica sem melhorar e fica cada vez mais irrelevante no Brasil, fora do Brasil, enfim, uma situação bastante grave. E que tem a ver com ideologia também, vai ter que se modernizar de todos os sentidos aí. Muito bom. Bom, te agradecer aqui pela disponibilidade de falar conosco, foi uma ótima conversa, muito rica de mesmo, e espero que possamos nos encontrar mais vezes para trocar essas visões e aprender aqui com o seu conhecimento, e continuamos lendo as suas colunas na Folha e na Exame. Na Folha e na Exame é um prazer estar aqui, sempre discutindo e pensando no futuro incerto do Brasil, né? Bem incerto por enquanto. Obrigado, Joel. Valeu.